Olá, seja bem-vindo a mais um Podcast Log, o maior podcast da logística brasileira. E hoje vocês estão estreando aqui nosso espaço, sem meu parceiro André, que está em lua de mel, casou, que seja muito feliz, ele e a esposa, desejo toda a felicidade do mundo para ele. Mas a gente está trazendo um podcast diferenciado, aliás, são duas edições diferenciadas, falando um pouco do supply chain, mulheres no supply chain, e falando um pouquinho também da visão da mulher no ESG, que é um questionamento muito importante que vem surgindo e ganhando força, ganhando corpo, cada vez mais para melhorar a condição, melhorar o ambiente e governança das empresas. E agradecer mais uma vez aqui quem nos patrocina, quem acredita em nosso trabalho, o Grupo GPS Visão Logística, operador logístico do maior grupo de multisserviços do Brasil, a W3, a Bertolini, a Brix Logics, Ideologics, Doc Steel, Avery Dennison, BBM, R2 Barcode, Frota 162, Emplaca, Bisuanger Brasil e a Shep. E nosso time de patrocinador só vem aumentando. Então, você quer vir com a gente? Liga agora para marketing2@painellogistic.com.br, procure a Pamela e peça sua proposta aqui para estar com a gente no Podcast Log, o maior podcast da logística brasileira. E como eu disse, um episódio especial hoje, com mulheres fantásticas, líderes de seu segmento, trazendo muito insight, muito network, muito assunto bacana para vocês. Tenho certeza que vocês vão adorar. Esse é o Podcast Log, sempre inovando. E claro, vocês vão sentir a falta hoje minha e do meu parceiro André, que já está em viagem. E hoje eu também não vou estar sentado aqui falando com vocês. Convidei duas pessoas especiais para estarem com a gente hoje aqui, que é a Kátia Silva, diretora de distribuição da PepsiCo, e Luciana Velar, minha parceira também, diretora e CEO da Crave, ex-Mercado Livre. Tenho certeza que vocês vão adorar. Então curta, compartilhe, comente, se inscreva em nosso canal, Podcast Log, OFC, no YouTube, siga nossas redes sociais. E lembrando a vocês que esses dois episódios que vocês irão assistir, o especial Mulheres no Supply Chain e o especial Mulheres no ESG, são os dois últimos episódios dessa temporada 2005, que está fechando com chave de ouro. Vocês vão adorar o que vem pela frente, o conteúdo que vem pela frente, toda a dinâmica, todo o insight, toda a experiência, a troca de experiência que vocês vão ter com as convidadas que vamos trazer para vocês hoje aqui. Eu não vou dizer quem são para vocês poderem assistir aí e acompanhar de pertinho, tá ok? Grande abraço. Olá, eu sou Luciana Velar, cofundadora da Clave Consultoria. Sejam muito bem-vindos ao Podcast Log. Hoje o episódio está um pouco diferente, com um toque bem feminino, porque ele vai ser comandado por mulheres. Olá, eu sou a Kátia Silva, diretora de distribuição da PepsiCo. E é isso mesmo, né, Luciana? Hoje a gente está aqui num podcast diferente. Quero agradecer o David e o André Romero que nos cederam esse momento para fazer um momento diferente, um toque feminino, onde a gente vai falar de histórias inspiradoras, de protagonismo feminino e como tudo isso se destaca no futuro da logística. Pois é, vai ser um episódio feito por mulheres, né? E porque a gente acredita num setor logístico mais diverso. Então vamos escutar histórias inspiradoras por aqui, com um toque de diversidade. Bem bacana, não percam! Então, prepare-se, que o bate-papo hoje vai prometer boas conversas, inspiração e, claro, muitos insights, muitos aprendizados. Está no ar o Podcast Log, especial Mulheres na Logística. Hoje, um episódio mais que especial dedicado às mulheres que estão fazendo a história em supply chain, ocupando espaços de liderança, inovação e transformação. O tema do episódio hoje é liderança feminina e a inovação no supply chain brasileiro. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos 3 grandes executivas super competentes que vão dar uma aula aqui para a gente hoje. Apresentando hoje o nosso 25º episódio. E para você que está nos assistindo agora, se lembre de curtir, comentar e compartilhar. Estamos no YouTube, no Instagram e no LinkedIn. Assim você ajuda a levar esse conteúdo para muito mais gente. Aqui no Podcast Lab você vai encontrar histórias inspiradoras, cases incríveis e conhecer profissionais que comandam as grandes operações do Brasil.
Aproveita, se inscreve no canal Podcast Log Off, ative o sininho, acompanhe todos os nossos episódios e entrevista nos bastidores do universo logístico. E vale lembrar que ele também está disponível no Spotify, Amazon Music e Apple Podcasts. E não se esqueça de seguir também no TikTok, porque lá você encontra cortes exclusivos, bastidores, tudo que a gente fez aqui em off e os melhores momentos dos nossos episódios. Tem sempre algo novo acontecendo no universo da logística e aqui no Podcast Log. Muito bem. E a gente já começa agradecendo quem proporciona tudo isso para nós, é o Grupo Painel Logístico, principal veículo de comunicação e fomentação da logística nacional. Bom, sejam então muito bem-vindas as nossas convidadas de hoje, sejam bem-vindas ao Podcast Log. Eu começo apresentando a Camila Roncada, que é gerente comercial de transporte e fulfillment nas Casas Bahia. Seja bem-vinda, Camila. Olá, muito obrigada. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, a gente está muito contente de você estar aqui conosco hoje. E eu tenho o prazer de apresentar Eliane Nascimento, diretora de Supply Chain na Martin Brower. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui hoje para falar de logística com mulheres. Acho que não tem momento melhor para fazer isso. Super orgulho, né? De estar Super aqui orgulho hoje. de estar aqui representando uma mulherada incrível que faz a logística desse país. Muito bom. Ótimo, seja muito bem-vinda. E também tenho o prazer de apresentar Tamires Daniolo Cunha, diretora de Excelência Operacional e Projetos Supply Chain na Alpargatas. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma delícia estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da história, dividir histórias aqui com essas mulheres feras da logística. Que bom, gente. Olha, vamos começar então o nosso papo aqui de um jeito bem descontraído. Estamos aqui tomando um vinho, né? Acho que isso vai deixar a gente muito mais... O papo vai fluir, né? De uma maneira muito tranquila. Eu vou começar então, para a gente aquecer nos motores, com uma pergunta bem simples. Para as três responderem, tá bom? Como começou a sua trajetória no supply chain? Vamos lá, posso começar? Vamos na ordem. É muito legal essa pergunta, porque eu sempre falo assim que não fui eu que escolhi a logística, né? Foi a logística que me escolheu, foi o contrário. Já trabalhava na área comercial e meados de 2012, mais ou menos, eu estava passando por um momento de divisão de águas na minha vida, né? Assim, bem divisão de águas mesmo. Minha filha ainda era pequenininha. E aí eu precisava realmente mudar, né? Mudar algumas coisas ali de conceito. E aí eu soube da vaga, ainda sem conhecer quase nada, né? Apenas conhecendo a oportunidade através de uma amiga, mãe de uma amiguinha da minha filha. E aí ela falou, olha, se candidata. Eu fui para lá, me candidatei, ainda como consultora de vendas, né? Então já tinha um pouquinho desse viés comercial. E aí comecei no transporte e logística lá. E me apaixonei, comecei a estudar muito, fiquei enlouquecida por esse universo de tantas surpresas, de tanta falta de rotina. E aí comecei realmente a mergulhar de cabeça e com certeza absoluta estou no lugar certo, amo o que eu faço, adoro essa pressão, adoro essa correria e sem dúvida a logística transformou minha vida, sem dúvida nenhuma. Que legal, Camila. Agora, a logística te escolheu, mas você escolheu ficar na logística também, né? O que te motivou a continuar na logística? Com supply certeza. chain? Com certeza, é isso aí. Eu acho que, assim, como eu falei, essa sensação de hiperrealismo, né, que a gente tem de ver uma operação, por exemplo, montada, né, desde o começo de uma indústria até esse produto chegar na mesa do consumidor, por exemplo, todo esse caminho, né, poxa, que mágica é essa, né? Desde quando eu produzo esse produto até onde ele chega, todos os caminhos que ele percorre. Então, quando eu fiz meu primeiro projeto, que eu vi funcionando um produto, fui no mercado, fui comprar um produto, que eu sabia que foi entregue por uma operação que eu ajudei a contribuir, aquilo me deixou fascinada. Eu falei, não, é isso que eu quero realmente, embora venha do viés do marketing, né? Me apaixonei e hoje, assim, sou realmente muito vidrada, estou sempre querendo aprender, sempre sendo curiosa, mas esse fascínio das coisas acontecerem assim. O poder da realização É o poder da fascinante realização. dentro É da isso. logística, né? Acho que é ver o impacto do teu trabalho, né? Ele concretizado num produto Motiva final. muito, né? Você se sente de alguma maneira parte daquele processo todo, Acho né? que um pouco do que você fala, por exemplo, eu estou em bens de consumo, eu acho que isso acaba sendo um pouco mais forte, né? Quando você vai na gôndola e vê o item ali, né? O teu produto que passa pelo seu trabalho para chegar com excelência e qualidade, não é indescritível como isso Satisfação, motiva, né? né? A satisfação, super.
Que bacana, que bacana. Muito legal. E conta aí pra gente, Eliane, como foi Puxa, a sua A minha trajetória, ela foi sempre em logística e supply. E eu vou falar um pouco da minha história de vida, porque ela conecta um pouco com o que eu acho que é fazer supply chain, no Brasil principalmente, né? Meus pais são retirantes do Nordeste, vieram do Ceará para São Paulo há 40 anos atrás. E a gente teve uma vida muito humilde, então sempre estudei escola pública e tal. Meu primeiro trabalho foi como operadora de caixa nas lojas Marisa. E aí, com todo o dinheirinho que eu tinha, eu investia para a educação, né? Eu queria mudar a minha realidade. E aí, eu com esse trabalho de operadora de caixa, no primeiro semestre da faculdade, eu me apliquei para logística, no caso, né? Na época não era por amor, nem por desejo, né? Era porque eu conseguia pagar eram os primeiros cursos de tecnólogo que estavam chegando no Brasil. E aí eu falei, puxa, quer dizer, como, né, os produtos não aparecem por geração espontânea, tem toda uma cadeia para que isso aconteça. E eu comecei a ouvir de transporte marítimo, rodoviário, uma série de coisas. E aí, nesse primeiro semestre da faculdade, sendo operadora de caixa, eu me apliquei para um recrutamento interno na área de transportes, como assistente de transportes. Que legal. E aí eu fiz minha carreira como assistente, analista júnior, analista pleno, analista sênior. E aí fiquei por 10 anos no varejo têxtil, depois por mais 10 anos no varejo alimentar, no supermercado, restaurante. E agora estou no food service. E aí por que eu trago essa história? É porque muito do que é o supply chain é resiliência, é superar obstáculos, é todo dia você ir atrás e buscar. Eu acho que isso me conecta muito com a minha carreira, me conecta muito com o que eu gosto de fazer, é o que me motiva a estar todo dia buscando novas alternativas, porque quando você vem de uma situação que é complexa, nenhum obstáculo é intransponível. Nenhum desafio. E eu acho que é isso que a gente faz como executivos de logística, né? A gente olha para a situação complexa e tenta simplificar, facilitar, né? Fluir. E eu acredito muito nisso, então sou muito feliz de estar Que bacana. História nessa carreira. linda. Pois é, uma baita inspiração. Uma baita inspiração. Demais. Eu sou muito grata pelas dificuldades. Hoje eu olho com gratidão. Claro. Na época, era comendo pão que o diabo amassou mesmo. Faz parte, né? Eu acho que um pouco do que você fala, logística resiliência, acho que somada a isso, eu acho que esse poder, porque a gente olha, absorve, transforma, né? Resolve aquele tema, e esse poder de adaptação, que nada tira esse conhecimento e essa grandiosidade que a gente vai se tornando. Assim, eu me sinto, eu brinco, não sou uma super mulher, mas eu acho que toda essa história que a gente vive, toda essa dia a dia, né, de tomada de decisão, resolve, se adapta, se torna uma grande fortaleza. Uma grande fortaleza, é isso, falou super. Se tornou uma grande força aí na sua vida, isso, né? Sem dúvida. Que bacana. Legal. Parabéns. Obrigada. Muito legal. E você? Conta pra gente, Tamires. Eu sou engenheira, né, de formação, então a logística, esse ambiente acaba sendo uma das opções que a gente tem. Eu fui me aplicando para algumas vagas na época lá da faculdade, para estágio, e entrei na logística. Não era o plano inicial vir para uma logística, mas que elas falaram, a gente entra nesse universo, a gente vai se apaixonando, né? É muito dinâmico, não tem uma rotina, você aprende muita coisa, é muito desafio. E é muito gratificante ver realmente o produto lá que você ajudou a transportar, chegar na loja, que não é mágica, que tem toda uma cadeia de transportes, que tem toda uma gestão de riscos. Então, eu fui me encantando por esse mundo, me especializando cada vez mais. Comecei em operações e hoje eu já sou mais projetos, excelência operacional, né? Mas muito dessa bagagem operacional é o que contribui para hoje conseguir fazer projetos e implementar outras melhorias, pensar em como fazer diferente. Mas foi assim que entrei e, como todas, me apaixonei. E tá assim até hoje, né? Até hoje. Que bacana. Agora, é um ambiente conhecidamente muito dominado por homens, né? Como que foi essa experiência para cada uma de vocês, né? Em algum momento vocês sentiram alguma diferença? Alguma vez vocês tiveram algum desafio muito enorme? Vocês conseguem compartilhar um pouquinho conosco aqui alguma situação que ocorreu? Como que vocês enxergam este lado? Bom, vou começar então. Agora a gente faz ao contrário. Agora começa pela Tamires. Acho que no início eu acreditava muito que aquilo era normal. Eu normalizei muitas situações que hoje eu consigo enxergar que não deveriam ter sido normalizadas na carreira.
de diferença, de te interromper enquanto você está falando, alguém querer explicar o que você acabou de explicar, porque acha que você não tem capacidade de explicar sozinha. E eu achava que, é normal, é a pessoa que, ela é mal educada mesmo. E não, assim, existe uma diferença. Então, acho que enfrentei alguns preconceitos ainda sem ter essa claridade de que eu estava realmente enfrentando. Mas uma vez que você abre essa portinha, né, do conhecimento, você nunca mais fecha. E acho que... Então, enfrentei muitas coisas desse tipo. Mas tive também muitos homens que foram me abrindo portas e me dando voz e me ajudando a crescer e entender que existia, sim, um caminho de crescimento. E que, sim, a gente pode se posicionar, deve se posicionar da mesma forma que homens fazem, em reuniões, em conversas. Mas acho que isso é clássico, né? Acho que toda mulher passa em algum momento da vida e, para mim, a virada de chave foi isso. Eu percebi que aquilo não era normal, assim. Não deveria normalizar essas situações. E se posicionar de uma maneira diferente. Diferente, né? Porque, diferente. Afinal de contas, todas as carreiras são a gênero, né? Não existe, não importa. né? Isso é de homem, isso é de mulher, né? Então, a gente Exatamente. não precisa nem culpar ninguém, né? E nem encontrar tantas dificuldades, né? Na verdade, acho que é um grande processo de aprendizado, né? Em como que as duas potências, os dois gêneros se repotenciam. Se ajudam, né? Complementem, né? Porque Sem esse é o dúvida. grande segredo. Exato. Porque é super importante também essa diversidade de pensamentos, né? Numa mesma mesa. É a riqueza. É a riqueza. Então, É como... a riqueza da humanidade e que a gente, acho que a logística acabou muito tempo atrás. Eu tenho 23 anos também, tá, meninas? Então, de carreira. Então, eu acabei vivendo um pouco do que vocês estão falando. E que a gente olhava lá atrás, ter o homem, né, numa posição de supply, numa posição de warehouse, numa posição de transporte, era olhar e falar, nossa, super normal. Sendo que dentro da sociedade, dispor, né, de homem e mulher, independente de cor, raça, gênero, é a diversidade que a gente consegue compor e realmente ser mais produtivo possível e entregar muito melhor, né? Acho que... Sem dúvida. As minhas reflexões são parecidas com a Tamires, assim, eu só fui entender os vieses, até os meus, muitos anos depois, já em cadeiras executivas. Até porque esses temas, um podcast feito por mulheres em supply, ainda é uma novidade, né? Verdade, mesmo com tanto avanço. Causa surpresa. Ainda né? causa Não deveria. surpresa, a gente ainda se olha com felicidade e orgulho de estar juntas como se não fosse normal, ainda não é normal, né? Mas a gente tem avanços significativos, né? E acho que é uma jornada, e aí para falar de barreiras, acho que durante muito tempo eu tentei me mimetizar, né? A forma de vestir, a forma de falar, não usa maquiagem, não deixa o cabelo comprido, não mexe assim, não faz assado, fala mais firme, fala mais grosso. É o próprio dress code, né, que tinha nas Total. aulas. Você não pode andar de alça, salto, de vestido, regata, de disso, regata. daqui, como se isso fosse mudar a tua capacidade Né? intelectual. Não vai colocar um rosa numa reunião, não vai colocar. E a gente vai se limitando, se moldando para o ambiente. Hoje eu estou um pouco mais atenta, óbvio, né? Existe um ambiente corporativo e que você precisa estar atento. Mas isso não quer dizer que você precise deixar sua feminilidade ou deixar de ser uma mulher, né? Porque biologicamente, sim, somos diferentes e está tudo certo. Mas como que isso não deveria afetar as suas entregas, né? Então, acho que são reflexões assim que... Hoje eu tento me expor a ambientes até para que eu vire referência para outras mulheres, porque esse também é um dos pontos. Eu não tive referência, nunca tive uma mulher sendo minha chefe. Então, eu nem saberia como me portar diferente do que eu fui. Então, e ainda hoje eu me policio com cuidado com o que eu falo, a forma que eu penso. Eu ainda tem muito viés na minha cabeça. Tem muita coisa que eu penso assim, isso aqui é coisa para homem fazer. Eu mesmo falo, mentalmente, obviamente, né? Mas aqui no ambiente seguro, estou dizendo. Tem coisas que a gente fala porque a gente foi, né, principalmente a nossa geração, talvez seja a última que ainda estava muito presa nesses vieses. A próxima que está vindo, eu estou vendo já de uma maneira muito diferente, né? E faz parte da educação que nós damos para essas pessoas, homens e mulheres, meninos e meninas, para que a gente tenha um ambiente mais diverso, mais propício para opiniões diferentes, né? Independente do gênero, independente da raça, independente da orientação sexual. Interessante, né? Você falando aqui, a gente vai se identificando um pouquinho, né? Mas comentando só um ponto. Você falou da roupa, do vestimento, do salto, né?
A minha grande escola foi uma transportadora de grande renome, tenho muita gratidão. Passei por lá 2 vezes, fiquei 5 anos, voltei, fiquei mais 2. E começando na época, né, precisava fortalecer o meu trabalho, precisava... Tem uma imagem. Tinha a minha filha, né, meu sustento da minha filha, eu precisava estar ali de algum jeito. Aí eu comecei a copiar a galera ali, né? Olhava um, olhava o outro, ia copiando. E essa empresa, ela tinha uma condição de uniforme, e era um uniforme bem executivo, vestido tubinho, terninho, camisa, salto alto. A gente tinha até umas aulinhas de etiqueta. E o que me chamava a atenção é que só as mulheres usavam uniforme. Os homens não usavam uniforme. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa vida, mas por quê? Eu tenho tanta vontade, às vezes, de ir com uma blusa roxa, se eu quiser, trabalhar. Porque aquele dia eu acordei mais empolgada. E eu quero vestir um personagem diferente. Né? E aí a gente tinha que se limitar e se fechar. E era tão interessante que até a maneira com que a gente se posiciona, ele é contido, né? Porque ele está formatado. E claro que tive várias dificuldades, como vocês, por exemplo, ter a minha voz. Quantas reuniões só eu de mulher, por exemplo, né? Ainda é, né? Ainda é bem comum, né? Principalmente eventos externos, Exato. você se vê na sala sozinha, às vezes. Demais. E você ser ouvida. Acho que esse é o grande desafio. Queremos ser ouvidas, né? Temos muito mais para poder oferecer. E aí assim, eu sempre fui muito curiosa e fui muito entrando, assim, né? O que eu acho que me ajudou bastante foi essa constância de falar, não, eu vou continuar, vou indo. Logo depois que eu saí dessa empresa, que foi uma grande escola, eu comecei a descobrir um mundo que não precisava mais de uniforme. Falei, que legal, então eu posso usar até uma sapatilha, se eu quiser. Tatuagem, nossa, nunca. Eu fui fazer tatuagem, tinha 35 anos, porque eu achava lindo, mas eu falava, jamais eu posso ter tatuagem, né? Porque eu tenho que estar sempre, né, maquiada, arrumada. Então, eu acho que isso vem quebrando bastante, e aí conversa um pouquinho também. A gente estava até falando aqui no começo, ali nos bastidores, né? A logística, né? A logística técnica, vamos dizer, a formação em logística, ela vem de um passado recente, né? Não é algo assim de muito historicamente masculino. Porque antes a gente não falava, por exemplo, de logística, era armazenagem, CD, caminhão, almoxarifar, manusear a carga, expedir produto, carregar a carreta. Bater carga, né? É isso. Né? Então, assim, poxa, natural que venha historicamente masculino, né? E aí, de um tempo para cá, você vê que hoje a logística é uma das grandes áreas de formação mais polivalente que você tem, tá? Você pode transportar e operar desde bala até calçado, medicamento. Então, tudo isso é muito convidativo. E eu fui impulsionada também por homens, por incrível que pareça. Teve homens que eu tenho muita gratidão. Minha primeira oportunidade, por exemplo, foi dada para dar esse espaço para a gente. Que bacana. Super. E eu fico super feliz de ouvir isso, que para mim é a grande mudança. Cada vez mais que a gente vê homens, né, empoderando e fazendo esse papel que é também fazer parte, né, dessa jornada de empoderar, abrir as portas, é o que a gente vai transformando a nossa logística cada vez mais. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente saiu, na verdade, uma lei ainda que está, né, ainda no projeto no Congresso para ser aprovada, da licença paternidade, a extensão dela para 20 dias. Óbvio que ela está longe de ser o adequado, né, o ideal e tal. Mas isso é uma das coisas que faz uma grande diferença, né, na jornada entre homens e mulheres, sem dúvida nenhuma, né? Então, é muito importante a gente ver que alguns homens, alguns grandes executivos estão batalhando por isso, né? Então, assim, eu sou aqui super fã de um deles aí, que era o General Manager da Estrela Galícia, o Thiago Coelho. Ele é um que batalha demais por uma licença de 6 meses. Né? Ele conta da paternidade dele, da experiência de paternidade dele, e eu acho que isso coloca mulheres e homens em posição de igualdade, né? Dentro das empresas. Então, eu acho que a gente precisa de homens executivos, a gente precisa da ajuda de vocês para poder equilibrar esse cenário. Por favor. São super bem-vindos. Bom, legal. Acho que a gente também estava falando um pouco nos bastidores, o momento que a gente vive, né, que é essa transformação digital e como isso está impactando nos nossos dias a dias, desde automação, inteligência artificial, analytics. Queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês enxergam olhando o futuro de supply chain e como as mulheres nesse contexto pode apoiar ou como elas estão nesse contexto? Como é isso para vocês? Vou partir aqui do meio, né? Isso. Vamos mudar. Eu vou para um viés, já que a gente está perguntando muito da questão feminina, eu fiquei pensando sobre isso. Eu vou para um viés do desafio que a gente vai ter em termos de integrar tecnologia e pessoas e técnicas. Porque hoje, falando de 20 e poucos anos de supply e logística,
era descarregar carregar caminhão, warehouse, né, tudo mais. Então, a gente está entrando com muita automação, a parte que, a planilha de Excel, que antes, né, você tinha que ter 10 analistas para fazer, tá, com RPA, automação, inteligência artificial, machine learning, e a gente vai ter que recapacitar as pessoas. Então, o meu entendimento é que o olhar feminino para isso vai ser fundamental. O olhar para pessoas, a empatia, de como que a gente pega essa força de trabalho e redireciona para essa capacidade de desenvolvimento mais intelectual, né? Mais voltado para desenvolvimento de prompt, mais voltado para desenho de processo, porque a gente vai ter uma mudança drástica, falando até de uma questão social, Sim. né? Que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos. E a gente já vem enfrentando, por exemplo, questões como falta de motoristas, né? Com questões ali... e mesmo os motoristas que a gente tem, que já estão em idade avançada, têm dificuldade em usar a tecnologia. Sim. Então, como que a gente trabalha essas outras questões? Então, eu acredito que talvez essa empatia que nós naturalmente temos possa contribuir para que a gente faça uma transição mais tranquila, porque ela vai ser muito complexa, do meu da minha visão, né? E o que me chama a atenção também, né, a mulher, né, já que estamos falando de mulheres, né, ela tem, assim, uma capacidade de se adaptar muito fácil, né, assim, de se moldar, de se encontrar, e assim, e a tecnologia, ela vem, claro, é o nosso futuro, quantos processos se tornaram mais rápidos, mais ágeis, mais inteligentes, né, e aí a mulher vendo com essa capacidade de se adaptar, de se moldar, a gente consegue, com certeza, usar com inteligência, né? E não esquecendo do cuidado. Como ela falou, de pessoas. Que a nossa base, a nossa força são pessoas, né? Então, tem até, você comentou de um profissional já um pouco mais de idade. Tem um grande colega que eu admiro muito, que ele tem uma empresa só de homens mais velhos. Legal. Né? Então, são motoristas, né? E eles somente a partir de 50 anos. E aí você olha ali, poxa, mas tem que usar o Waze, tem que usar o aplicativo. Então, como é que você vai dominando isso, né? Então, acho que isso é muito enriquecedor, assim. Tem muitas oportunidades. Tem uma parte de change management bem importante também nessa transformação. Porque tem desde a automação ali, maquinário mesmo, para que a gente tenha operações mais eficientes. Acho que ainda no Brasil é caro, mas tem, dependendo do volume, tipo de produto. Chegar, né? Ainda tem coisa que a gente já consegue fazer, antecipar tendências, até às vezes ter um CD ou um galpão, um armazém modelo para testar, pilotar coisas e tal. Então, acho que tem esse lado, mas tem muito da inteligência artificial hoje que vem dominando. Então, como que a gente transforma, capacita nossas pessoas? Porque realmente vai mudar um pouco a forma que a gente trabalha. E a gente vai ter tempo de pensar mais estrategicamente, mais do futuro, e menos ali de só manual, operacionalizar, uma coisa micro. Acho que traz também oportunidades para quem quer aprender, né? Conhecer coisas novas, se desenvolver. Abre um leque aí de oportunidades. E deixa a supply logística de uma maneira já mais atrativa. Sim, né? Porque sim. sempre foi visto como uma coisa Muito operacional, manual, né? E aí você acaba vendo que a gente vai focar muito mais, como você falou, na estratégia, na inteligência, né? Nos recursos, como que a gente administra os recursos de maneira mais eficiente. Então, tem um caminho bem bacana aí pela frente, mas... E a logística, ela tem se tornado, né, uma área mais estratégica para as empresas, porque Sem antes dúvida. era só Um centro de custo. a parte da entrega. Quem gasta o dinheiro, só me entrega e nem importava o tempo que levava. E hoje não, né? As Já logísticas agrega valor, né? agregam valor. São diferenciais competitivos já, Sim, né? total. Não, sem dúvida. Hoje a gente já vê pessoas das cadeiras de supply chain indo para as cadeiras executivas de CEO. Sim. Que antes não era Não visto, acontecia, não né? acontecia, não era É. comum. Então, sem dúvida, e essa conexão com a tecnologia, supply, logística e tecnologia, ela está agora de uma forma simbiótica, não sai mais. E a gente não sabe mais onde começa o profissional de tecnologia e começa o profissional de supply. Cada vez mais integrado. Né? Cada vez mais integrado. Exato. E aí muda os skills, né? E aí eu acho que entra de novo a parte feminina do olhar, da educação e tal. Porque a gente tem que olhar e falar, eu preciso de um profissional de supply, mas ele tem que entender de Mais um modelo monte de de linguagem coisa. natural, né? Sim. Então, como que a gente faz essa transição é um desafio, mas eu entendo que a gente tem condições de crescer, ganhar, né? Como você falou. E a gente fala muito aqui de reskilling, né? No final das Exato, contas. exatamente. Então, assim, desde da pessoa mais jovem que já está atuando, né? Isso Ou até aí. alguém que vai entrar também nessa área, já entra
ou deveria estar se preocupando, né, em adquirir esse tipo de conhecimento que vocês estão falando para já entrar agregando de uma outra maneira, né? Sim. E aí é um conhecimento que está em transformação, que é uma outra questão, né? Você faz um curso hoje, daqui a 6 meses, já Já tem tá um obsoleto. modelo novo e já está obsoleto. Sem dúvida. Né? Então, tem uma ainda mais o velocidade. poder da adaptação tem que ser... Exatamente. Tem que ser É, realmente. ainda maior. Você falou da adaptação. É. Mas que bacana que vocês estão comentando, né, sobre essa questão de aprendizado, né, e essa questão da adaptação. Queria perguntar para vocês, imagino que para vocês terem chegado na posição que vocês chegaram hoje, vocês devam ter contado com algum tipo de mentor, enfim, né? Alguém que pode ter ajudado ali nessa trajetória de vocês, a direcionar o caminho. Vocês entendem que hoje vocês conseguem desempenhar um papel de ser inspiração e atuam dando este exemplo para outros profissionais? Como que vocês lidam com isso no dia a dia? Porque são poucas as mulheres que chegam onde vocês chegaram, né? Como que vocês lidam com isso? Olha, vou começar agora. Eu gostei que a gente tem uma cadência. tudo Eu combinado senti- aqui. Não falou nada, senti. pessoal. Foi nada comigo. Exatamente. Olha, acho que assim, a primeira coisa que eu acho que a mulher faz, né? Ela se cobra muito, né? E aí a mulher admitir que ela é uma força da natureza, admitir que ela é uma ótima profissional. Foram quantas as vezes em que eu achei que eu era uma fraude, né? Não, mas isso não é você não é capaz de fazer isso, né? Isso não, você está indo bem, mas olha. Então, eu acho que assim, tudo começou a ficar melhor depois que eu comecei a olhar para mim com empatia, com gentileza. E aí eu passei a me admirar, a ser a minha inspiração, né? Tem uma história de vida super desafiadora? Tenho, como todos nós temos. Todos nós temos, né? Assim, poxa vida, então, quando eu entrei na logística, como eu falei, estava na divisão de águas, eu não comecei nem do zero, eu comecei do menos 20. Para eu chegar no zero, caramba, eu evoluí demais, né? Com uma filhinha pequena, mãe solo, né? Então, tudo aquilo que a gente entende. E eu não tinha a escolha, eu tinha que fazer acontecer, né? E aquilo foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. E aí eu comecei a ter orgulho da minha ação, né? Então, hoje, quando a gente fala de pessoas, quando eu converso com pessoas, né, pessoal do meu time, enfim, a gente tem que estar sempre se autovalorizando, né? A autoestima, né, que a gente fala. Então, com certeza absoluta, eu tenho muitas mulheres que eu admiro, mas também tenho muitos homens que deram voz a mim, que deu, como eu falei, minha primeira oportunidade foi dada por um homem, que eu tenho muita gratidão. Mas é mostrar para essa galerinha que é possível, né? Que a mulher, ela tem sim o direito, né, de estar, ela tem como contribuir, ela tem como trazer a leveza. Então, é a constância, né? Eu diria assim, com certeza absoluta, tem espaço. Fico muito feliz de abrir ali e hoje formar pessoas, né? Então, pessoas que eu posso dizer, poxa, não tenho medo de dividir meu conhecimento, né? Então, assim, isso eu acho que é muito gostoso, assim, é muito bom. Bacana, Camila. Muito eu, bom. Eu vou complementar dizendo a mesma coisa. A gente estava até conversando nos bastidores, né? Que a gente, e eu comentei aqui, eu não tive referências femininas na minha trajetória, né? Hoje eu conheço várias mulheres, inclusive, né? Que são inspiração. E aí eu também demorei um pouco para tomar consciência do meu papel. Né, Do poder que vocês têm, na cadeira onde vocês estão só hoje. o fato de participar, e aí eu comecei a participar de grupos, existem grupos de mulheres, né, ainda são, agora estão mais presentes, alguns anos atrás não tanto, mas não só para me posicionar como uma referência para outras mulheres, mas também porque nós mulheres fazemos uma coisa, que é networking, né? Que é construção de carreira. Então, assim, lá atrás, lá uns 2021, eu fiz uma análise SWOT da minha carreira e eu falei, cara, eu não conheço ninguém. E os homens fazem isso muito bem, de apoiar. Quantas vezes eu recebo de amigos homens falando, olha, fulano saiu, toma uma indicação. Naturalmente, assim, não vejo mulheres fazendo isso. Então, acho que tem um papel que a gente precisa assumir, né? Estando na posição, só da gente estar ali, né? Como que a gente mostra para outras mulheres que é possível. Então, existe uma carreira em supply, é possível caminhar para ali. Como que a gente fala, a gente influencia as pessoas nos nossos ambientes. E pedir apoio de homens mesmo, porque eles que ainda estão nas posições de poder e que podem abrir. Tem muitos homens muito bacanas, têm feito um trabalho incrível de dar espaço para a gente, para mostrar e tudo mais. Então, acho que hoje está bem mais fácil
do que antes, mas tem uma jornada. E aí eu fico me policiando para eu aprender mais, para eu poder entregar mais para o mundo, para eu abrir mais espaço, para que a gente tenha um mundo mais diverso. Eu acho que eu demorei também um pouco para me dar conta que eu podia ser e sou inspiração para algumas outras meninas e mulheres. E foi até numa conversa, uma menina falou: eu acho o máximo. Você percebeu que você é a única diretora nesta posição dentro da sua vice-presidência? Aí eu falei, é verdade. Não tinha me dado. Porque assim, eu tenho pares mulheres. Não necessariamente elas são diretoras. Mas elas são minhas pares, trabalham comigo no dia a dia. Eu falei, realmente, eu sou a única na mesa. Ela falou, você é uma inspiração. Um dia eu quero ser assim. Eu falei, nossa, que legal, né? Assim, não tinha me dado conta do poder que tem. Né? E acho que a gente tem que ficar atenta, porque é um caminho, né? A gente ajuda que outras mulheres vejam que existe um caminho. É possível. Se uma chegou, todas podem chegar. E reforçar muito, né? Você estava comentando. Os homens se ajudam muito. A gente nem tanto ainda. Mas essa coisa de uma puxa a outra. Se uma sobe, leva mais uma. E reforçando isso entre as mulheres. Acho que a gente tem que se ajudar, tem que dividir conhecimento. E reforçando isso cada vez mais com as nossas equipes. Para que as nossas próximas meninas, mulheres, elas também façam isso, né? E seja natural. E seja natural. Elas, né? Porque no final das contas não é eles contra nós e nós Não, contra eles. É só, contrário. de fato, Não existe a uma gente competição, junto, né? né? É só a gente Vamos aprender junto. que bacana que eles fazem isso. Opa, bacana essa prática, deixa eu fazer isso aí. também. Exatamente. Aprender um com o outro, né? É muito isso. Vamos deixar, então, um convite para quem está vendo a gente? Então, bora compartilhar esse vídeo e fazer com que a comunidade se fortaleça ainda mais. É verdade. Legal. Muito bem, muito bem. E falando um pouquinho, né, de sustentabilidade, ESG, eu sempre brinco, para mim logística é verde e sempre vai ser, tem um impacto enorme, né, quando a gente fala de ESG. E como que vocês enxergam isso como contribuição tanto das mulheres e se torna uma cadeia mais sustentável para que a gente tenha aí, né, ética e sustentabilidade dentro da cadeia logística, da cadeia de supply? Vou deixar você agora. Agora na sequência para para acho que a gente tem que manter também esse olhar atento. Acho que a pauta de sustentabilidade ainda ela não é uma pauta forte em todas as empresas, em todas as frentes. Ainda tem muita coisa que a gente fala sobre, mas na prática ainda não está acontecendo. Mas é importante manter realmente um olhar muito atento. Como que o transporte, principalmente, né? Tem muita coisa que dá para fazer, tem muita tecnologia, de novo volta para tecnologia, mas tem muita tecnologia que dá para implementar. É um pouco mais caro, mas assim, os benefícios que traz são gigantes. E acho que, né, no papel de mulheres eu vejo, principalmente onde eu trabalho hoje, a área de sustentabilidade, ela é majoritariamente feminina, e tem um olhar muito cuidadoso, muito preocupado com iniciativas, com programas, e muito de educação também, para ensinando o que são essas iniciativas sustentáveis, porque pode ser coisas pequenas dentro do escritório, podem ser aí projetos tecnológicos imensos que a gente bota nos caminhões aí para rodar. Então, tem muita gente olhando e a gente precisa cada vez mais falar sobre essa pauta. Acho que assim como a diversidade, a sustentabilidade, ela ainda tem que ser uma agenda intencional e a gente tem que ir reforçando a cada dia para manter vivo e realmente pôr as ações em prática. Porque na hora que o resultado aperta, a primeira coisa que você pôr na a porta. coisa que a gente vai fazer uma... Vamos dar um double clique aqui. Eu acho que tem que ter muita intencionalidade. Nós, como cadeia, temos responsabilidade, porque, querendo ou não, a gente toca em vários elos, né? E existem oportunidades incríveis usando tecnologia, sem dúvida. Mas tem um papel social também, que enquanto não houver uma pressão da sociedade, a gente não tem uma mudança mais estruturante. Então, acho que eu sempre olho por um viés do o que eu posso fazer nas minhas decisões ali que podem impactar positivamente, mas eu entendo que a gente precisa de uma agenda mais como sociedade também, para que isso avance, porque as empresas também têm alguns objetivos ligados a resultados e nem sempre eles se conversam. Então, como nós executivos fazemos esses objetivos conversarem? Acho que é um desafio grande que vai se perpetuar por alguns anos ainda, mas assim como a pauta de diversidade, essa é uma pauta que está sendo discutida com mais intensidade, que eu espero que ela se prolongue, apesar
de algumas questões que a gente tem visto ultimamente. E alguns ainda retrocessos, né? ainda é uma pauta importante e as pessoas entendem que tem uma jornada que precisa ser cumprida. COP30 tá aí, gente. Vamos ver COP30 se tá aí, gente. temos mudanças. É isso. E também a gente poder incentivar, né? Você vê assim, quando eu vou contratar um fornecedor, por exemplo, se você, eu não, né? Eu digo o mercado, vamos então preferir aquele que tem um selo de sustentabilidade, aquele que seja critério para entrar nessa concorrência, então, né? O que ele faz de ideia, sair um pouco do papel do discurso, que eu acho ótimo, mas praticar um pouquinho, né? Porque no final, será que a gente também está praticando, né? Então as empresas estão cada vez mais se moldando à sustentabilidade, ações sociais, inclusive, né? Então, assim, se a gente puder incentivar, fomentar esse mercado, dar essa visão, né? Falou, poxa, é um critério você ser ou não tendo, sei lá, o selo X ou fazendo um projeto Y para estar nesse ranking, né? Então, automaticamente as empresas não vão só pelo que é certo, mas também pelo que é cobrado, né? No final, é tudo uma grande rede, né, de conexão. Então, acho que também incentivar e dar prioridade também é muito legal. É um ponto super importante, né? Porque o teu discurso tem que estar na prática, né? É isso. Então não adianta nada você ter um discurso bonito e ir lá apertar seu fornecedor no preço e Você daí entendeu? ele não tem condições de fato atuar. A gente sabe que infelizmente ainda é um pouco, né, Da custoso. prática. Então, como que de fato você torna a cadeia toda, né, dentro do teu valor, né? Dentro do valor, você pratica isso, né? De verdade, não só vende uma imagem, né? É bem relevante mesmo. Muito bem. Super. Bom, queria que também a gente falando aqui um pouco, né, de toda a trajetória de vocês, vocês pudessem compartilhar com a gente um case de sucesso, uma história marcante que vocês viveram aí dentro da carreira de vocês, que trouxeram resultados significativos. Queria que vocês contassem um pouco pra gente continuar inspirando aqui um pouco. Ai, pensem aí, dentro dos vários Eu cases sei que não vocês foram, tiveram. Não foram poucos, né? Foram poucos, Não foram vá. poucos. Sabe que assim, né? Graças a Deus temos alguns cases, né? Ah, que Temos ótimo. erros também, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas não teriam os acertos se não tivessem os Exato. erros, né? E eu acho interessante a gente enxergar no desafio a oportunidade, né? Às vezes aquilo que é desafiador, ninguém vai querer pegar para fazer. Porque é desafiador, é difícil, né? Tem N pontos. Então, você enxergar a oportunidade de fazer acontecer, né? Eu tô falando isso porque eu teve uma situação que me trouxe tanto prazer, né? Em trabalhar no transporte, né? Ainda não era muito do warehouse. E vamos começar a transportar vacinas que requer controle de temperatura. Sim. Legal. Né? E aí começamos então nesse mundo e aí a gente foi descobrir que era muito complexo, né? Eu precisava de farmacêutico técnico responsável e uma empresa que era derivada muito forte do tecido. Olha que coisa maluca, né? Falei, como é que eu vou colocar farma nessa empresa que tem esse viés do tecido, carga seca, carga grande, e o farma não pode misturar. E o pessoal falou, não, isso é loucura, o que a gente vai investir é loucura, imagina, você não... É muito, muito maluco. Eu falei, não, mas vamos tentar, né? E aí me tornei assim, nessa operação tivemos ali um grande cliente, um grande laboratório, que foi ele nos deu condição de criar uma operação quase que dedicada a ele, né? E como eu ficava assim até emocionada quando eu via, por exemplo, né, a gente se entregando num hospital às vezes, e era um produto que você não pode deixar à vontade, ele é quase que perecível, né? Então não podia ter estoques, né, desse produto, então era conforme a necessidade. E aí a gente entregava e tinha que manter o controle de temperatura, tinha que trocar o gelo. Aquilo me fascinou. Fiquei quase 5 anos trabalhando com 12 laboratórios depois. Olha, de uma ideia nós passamos a ter 12 na transportadora. E aí passou a ter uma grande case e passou a virar, né? Então, eu ter feito parte desse projeto ali, de alguma maneira contribuindo, né? Aquilo me trouxe uma satisfação gigantesca, mas muito, muito pautado também pela causa, por cuidar de pessoas, né? Por chegar na saúde das pessoas. Sim. Então, assim, desenvolver fornecedores, desenvolver toda a estrutura, vindo de um produto tão sensível, né? Tão sensível, foi algo, assim, que me marcou muito. E eu sempre falo, poxa, se a gente conseguiu colocar
vacina com um sapato. A gente consegue qualquer Qualquer coisa coisa. agora. Né? E que bacana Que legal. isso, né? Porque você atuou de uma maneira super protagonista, tomando o risco para si, né? E óbvio, o quanto de retorno isso acabou trazendo, né? De um case, de um cliente, isso multiplicou para tantos Virou outros. uma categoria, praticamente, né? Dentro né? da... Que impacto financeiro bacana isso acabou Muito gerando, legal. né? Para a empresa. E que exemplo bacana você também conseguiu dar para o teu time. Com certeza, né? De assim, não existe o difícil, né? É o que eu falei, a oportunidade, o desafio ele é uma oportunidade. E até hoje eu levo um pouquinho disso, eu sou meio maluca, assim, sabe? Tem umas ideias, às vezes, meio fora da caixinha, assim. Sério? Vamos fazer com aquele cliente, vamos pensar numa collab, vamos pensar em alguma coisa junta. E eu acho que isso, como eu vou dizer, essa intuição feminina também ajuda muito, né? Sim. Essa sede de querer... Poxa, eu consigo administrar uma casa, um filho, como é que eu não vou conseguir administrar esse desafio, isso é né? pequeno para mim, né? Exato. Então é muito prazeroso. Que legal, Super. Camila. Bom, eu vou usar na ordem aqui, tá? Eu vou usar um case até com tecnologia, porque eu acho que foi um que me marcou bastante e tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco, do que eu acredito, de como que nós mulheres podemos, né, aplicar o que a gente conhece, o que a gente tem de empatia e tal no ambiente corporativo, né? Então a gente, na época, há uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando ainda a gente estava falando de inteligência artificial, mas era muito aspiracional, né? Não tinha muitos cases, né, de fatos sendo aplicados, implementados. E eu fiz uma parceria com uma food tech no varejo que eu trabalhava para criar uma ferramenta de planejamento de demanda com inteligência artificial. Mas ela fazia pedido e gerava uma recomendação de compra para o operador da loja, que ficava no chão da loja. E aí foi um projeto muito legal, porque ele tinha processamento de linguagem natural, mandava áudio e tudo mais. Foi um projeto que eu saí na capa do Valor Econômico, então foi muito bom para minha carreira e visibilidade. Demais. E que eu aprendi horrores sobre, porque eu fui obrigada Aprender. a aprender tudo que eu podia sobre aquela tecnologia no momento. E o que eu aprendi de mais importante foi que não tinha nada a ver com tecnologia, tinha a ver com pessoas. Olha só. Porque a ferramenta podia dar o maior cálculo do algoritmo possível. Se o colaborador da loja achasse que aquela informação não estava boa, ele ia lá, alterava e eu não tinha um pedido errado. Então, para mim, foi um aprendizado gigante em termos de que, óbvio, sem dúvida, a tecnologia é incrível, ela é importante para a gente avançar com velocidade, reduzir erros, reduz trabalho manual e uma série de coisas. Mas se você não fizer isso junto com as pessoas para que elas façam parte do processo, não que elas sejam alvo daquela tecnologia, não vai fazer diferença. E isso para processos de gestão de mudança, e hoje a gente ouve muito o pessoal falar, puxa, 90% dos projetos com inteligência artificial não vão para frente, não dão a rentabilidade, não conseguem calcular o ROI. Muitos deles têm a ver porque as pessoas acabam não usando a ferramenta. Quantas vezes a gente não ouve o analista lá falar assim, não, tem esse cálculo aí, mas não confio nesse número, eu faço melhor. Peraí, deixa eu sacar minha macro aqui. Então, como que a gente, e aí foi um aprendizado gigante, né? Como que a gente trabalha para que essa tecnologia de fato entregue valor, para que as pessoas se sintam confortáveis com ela, para que elas saibam usar, inclusive saibam calibrar, porque pode estar errado muitas vezes, né? E no começo principalmente. Então foi um aprendizado gigante, trouxe bastante visibilidade, aprendizado. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Mas espero o próximo já. Que legal, que bom. Pois é, esses cases com IA, né, e todo esse buzz aí de, as pessoas vão perder o emprego por conta da IA. Gente, vamos olhar a coisa pelo lado correto, né? A gente está falando de uma inteligência aumentada, né? Porque ela vai aumentar o processamento, ela vai dar muito mais velocidade, ela vai conseguir cruzar várias outras variáveis, fazer várias análises preditivas, mas quem vai tomar a decisão é o ser humano. Sim. E os parâmetros que são colocados para Também quais análises que a gente coloca, óbvio que tem uma série de questões técnicas que eu não vou adentrar aqui, mas basicamente ela é direcionada para aquilo que você coloca. Então, se você, puxa, não tem um processo desenhado, vou pôr inteligência artificial, meu amor, você vai só amplificar o seu problema, vai errar mais rápido, né? Então, você automatiza o erro, fazer uma coisa mais e também está na mão do ser humano, né? O prompt que ele vai colocar, a construção que ele vai fazer. Então, né? Mas, de novo, é só a gente se adaptar à nova realidade. É a nova realidade. Uma nova revolução industrial, isso. Exatamente. Conta pra gente, Tami. Um que eu tenho bastante orgulho, assim, da minha carreira foi no Mercado Livre, eu fiquei lá bastante tempo.
E eu entrei quando o Meli estava começando os fulfillments. Então, assim, eu peguei uma estrutura ainda da parte de envios que era pequenininha. A gente cabia numa salinha na época que eu entrei. E eu fui parte do projeto de implementação do primeiro fulfillment no Brasil. Eu fui para o Mercado Livre contratada para fazer o projeto dessa implantação. Então, era um projeto imenso, né? Não sabia metade do que eu tinha que fazer. Tive também que mergulhar, estudar. Então, assim, desde desenho de processo eu sabia fazer, que é a minha área, excelência operacional e tudo. Mas e equipamento? Comprar rack, comprar carrinho para uma operação que era nova, que a gente, né, não tinha. Ninguém sabia operar. Né? Ninguém sabia operar, que ia vender desde uma capinha de celular até um para-choque de um caminhão. E aí, assim, a gente era uma grande equipe de 3 pessoas para desenhar um fulfillment. Gigantes. E aí, assim, desde compra de insumo de escritório até a compra de um mezanino de 1.000 metros quadrados lá, milhões de reais, que eu nunca tinha posto a mão num projeto de expansão desse jeito, eu fiz. E saiu, aconteceu, nasceu, teve erros diversos, acertos, mas acho que olhando assim na minha carreira foi uma baita construção, porque eu tive que mexer com planejamento, com demanda, com volumetria, com muito teste de equipamento, conhecer muito dessa indústria, dos nossos fornecedores, que até então eu via mais no papel, né? Eu aplicava o projeto, eu nunca tinha mergulhado tanto. E aí depois eu saí, fui para um outro projeto de expansão de transportes, mas ver depois a expansão dos fulfillments, ter sido parte daquela primeira implantação é muito legal, assim, é muito gratificante. Eu aprendi horrores, assim, que até hoje são importantes na minha carreira. E aí que foi usado de exemplo para replicar todas as outras naves. Para muitas outras naves, exatamente. Mas uma coisa bacana que acho que as 3 comentaram aqui é o aprendizado. Sim. Né? Que todas tiveram aí nesses grandes cases, nesses desafios que vocês passaram. Bacana. É o que motiva, né? O que tira a gente da cama todo dia. Tem um negócio que eu não sei, preciso conhecer. Aí vai. E é constante, né? Eu acho que o profissional, nem vou falar do futuro, do presente, ele tem que estar em constante aprendizado. Aprendizado constante, porque todo dia tem alguma coisa nova acontecendo, tecnologia, formas de fazer. E alguém fazendo melhor que a gente. Exatamente. Né? Fazer bem também é muito E ainda legal, bem, né? Porque aí nos motiva. Exatamente. E meninas, parece bem desafiador, assim, né? A rotina de vocês, vários cases, várias histórias aí difíceis, né? E que vocês ali com muita garra foram, né, conseguindo transpor, né? E ter grandes conquistas. Como é que isso fala com a vida pessoal, né? Como é que vocês conseguem... Eu não vou nem falar equilibrar, porque não dá para equilibrar. Mas como é que vocês lidam, né? Acho que com essa questão, né, pessoal, casa, família, enfim, e trabalho, com todos esses desafios. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona isso. Terapia tá em dia, né? Assim, toda sexta-feira eu tô lá fiel. Essa não falta. Essa não falta. Recomendo para homens, mulheres, crianças, adultos. É essencial para todos. Todos na vida precisam fazer terapia. Aliás, vou passar o contato da minha. Inclusive, recomendo. Mas acho que tem um desafio. Eu não sou mãe, então eu acho que o meu desafio ainda é um pouco menor do que das meninas aqui. Mas, por outro lado, foi uma decisão com muitas sessões de terapia, muito choro para entender se era o que eu queria mesmo, se não era uma pressão de carreira, se não, né, se era uma pressão social. Então, porque, querendo ou não, nós mulheres nós temos um relógio biológico, isso é fato. Né? Então, não dá para daqui a 10 anos eu sentir vontade e falar, então agora chegou o meu momento. Não vai acontecer. Né? Então, acho que tem um peso grande e uma escolha, e eu tenho condições hoje de ter feito essa reflexão, de ter pensado, mas que muitas mulheres muitas vezes não podem fazer, sofrem pressão social, acaba tendo filho, largando da carreira, ficando frustrada, desconta a frustração no filho, vira aquela loucura. Então é um grande desafio para nós mulheres as decisões de família e tal. É difícil encontrar parceiros que acompanhem. Eu, hoje mesmo já não estou num relacionamento, já casei, descasei, e a vida vai seguindo. E a vida vai seguindo, porque é difícil o ritmo de vida que nós temos especificamente e é difícil para acompanhar. Mas eu ainda acredito no amor, acredito na solidariedade entre nós mulheres e
E acredito que o que você tem que buscar é um equilíbrio mesmo que você não encontre. De vez em quando a balancinha dá uma tombadinha, a gente vai lá, bota uns tijolinhos do outro lado. Isso Então, aí, a vai terapia, equilibrando. ler, estudar, se buscar se conhecer. Ontem mesmo eu estava comentando com as meninas que eu fui num grupo de mulheres fumar charuto. Máximo isso. Não é adorei. mesmo? Já Foi fica a uma dica pro sessão, próximo. achei O vinho a gente incrível. já trouxe. Eu tomei vinho fumando charuto, por quê? Porque é isso, eu quero ter novas experiências e tal, e muitas vezes a gente se limita, de novo, se colocando em caixinhas, em espaços, e eu quero experimentar o máximo que eu puder na potencialidade do ser que eu tenho. Então, é assim que eu busco tentar equilibrar. E tem dia que eu vou no banheiro, tranco a porta, choro, seco as lágrimas, volto para a reunião e vida que segue. É isso. Maravilhoso. De perto ninguém é, né? Não é. E assim, acho que É isso. é uma irrealidade a gente achar que, olhar para pessoas que estão em altas posições e achar que a vida é perfeita. E achar Exato. que sabe enfrentar todos os desafios e que sempre está tudo bem, porque não é, né? Não é. No Muito final longe das disso. contas, a gente é a mesma pessoa que está em casa e que está no trabalho, né? Então, eu acho que o enfrentar de cara, com coragem, né? As decisões, as escolhas que a gente tem, acho que é o mais importante no final do dia, né? Com certeza. E assim, acho que não tem uma receita de bolo, né? Uhum. Eu tenho que ser esposa, marido, 2 filhos, um cachorro, né? Cerquinha branca. Gente, assim, não existe forma certa, né? Acho que, independente se na sua dinâmica tem a maternidade ou não, mas às vezes você não tem um filho, mas poxa, você tem um sobrinho que te consome pra caramba, tem uma mãe que você cuida. Então, assim, o amor incondicional, ele tá sempre presente na mulher, independente de qualquer coisa, né? E aí, administrar o trabalho, né? A saúde, a terapia, a dieta, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. O treino. O treino, né? Enfim, eu acho que tem uma coisa bem legal que eu gosto de pensar assim. Eu sempre falo, né? O possível e o desejado, né? Ok, eu desejo realmente, nossa, eu desejo treinar todo dia, meditar, fazer yoga e trabalhar também. E correr né? uma maratona. Exato, ajudar minha filha no vestibular e também quero, enfim. Escrever um livro. Eu quero escrever um livro, plantar uma árvore, né? Então, tudo aquilo lá, né? Tudo isso eu quero. Mas o que realmente é possível? Então, assim, vamos olhar pra gente com um pouco mais de gentileza, do tipo assim, olha, isso eu não posso ainda. Mas isso eu posso, né? E, poxa vida, olha quanto que eu já faço, né? Olha o quanto que eu já tô conseguindo. Devagar eu vou chegar no desejado, mas assim, hoje o que eu posso fazer, né? Então já é muita coisa que a gente faz. E não só para mulheres, tá? Homens também, enfim, né? Acho que a maneira que o ser humano tem de se moldar e colocar ali as suas versões, isso me encanta, assim, né? A versão Camila esposa, Camila profissional, amiga, então assim, isso é algo muito legal, assim. Então eu acho que talvez a gente pensar um pouquinho com essa certa respira, calma, né? Assim, tudo tá dando certo, tudo bem, não precisa ser nota 10, ok, né? Então, mais ou menos nesse sentido, assim. Acho que tem um exercício de acolher, né? Com Você até certeza. comentou de olhar para si, de ser empática consigo própria, né? Eu acho. Reconhecer, se valorizar, Eu né? acho. Entender quais são as batalhas daquele dia, quais são as que vamos deixar para semana que vem. E tá tudo bem, né? Isso, e tá tudo bem. Exatamente. Legal. E você também. Eu ia só complementando, acho que a balança no final tem que estar positiva, porque equilibrado ela realmente nunca vai estar, né? Concordo. Então tem hora que você consegue, eu consigo ter um domínio maior da minha agenda, consigo ir treinar, tem semana que não dá, tem meses às vezes que não dá, depende do projeto que você está inserido, da fase, às vezes em casa está mais complicado que no trabalho, então acho que varia muito. Mas no fim, a balança tem que estar positiva. Então, eu tô me empenhando mais no trabalho esse período, eu não sou mãe também, tá nos meus planos, mas ainda não. Tenho um parceiro que me apoia, sempre me apoiou na minha carreira, então isso ajuda muito dentro de casa. Mas tiveram momentos mais complicados, outros que a gente ia tirando de letra. Mas assim, a partir do momento que a conta não está fechando, aí também é hora da gente olhar e é realmente aqui que eu tenho que estar, eu não tenho que buscar talvez um desafio diferente, ou eu talvez tenha que desacelerar e aceitar que eu vou ter um período mais longo agora de desenvolver, porque é o meu momento agora, né? Eu preciso passar por isso. E tá tudo bem. Mas a gente precisa se acolher, a gente precisa refletir, a gente fica só se cobrando de, né? Eu tenho que entregar resultado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar, eu tenho que treinar. Tem hora que a gente precisa dar um passo para trás e essa conta não fecha e o corpo uma hora grita, né? Se a gente não dá atenção aos pequenos sinais... Ele vai levantar a mão de alguma forma. E aí a gente começa a ver tantos problemas de saúde mental, Exatamente. né? Acontecendo e que não é só com mulheres que acontecem, né? Não, Mas homens enfim, também. então a gente Geral. tem que saber essa leitura, né, do nosso corpo, saber o momento do parar, de dar aquela pausa, Essa né? consciência, né? Essa Exato. autoconsciência é super importante. Vai um tempo, né? Geralmente a gente Primeiro capota. toma uns tombos, Aí aí depois- depois... Aprende. Aí você vai aprender. Volta algumas vezes.
Super legal. Bom, e a gente está chegando no final. Pois é. Foi um bate-papo super Passou gostoso. Boa, né? Passou Tricotando muito com rápido. vinho. Não tem como, gente. Pode parar aí. Tem coisa, a gente vai continuar aqui. Mais algumas horas de A conversa. gente faz o off aqui. Bastidores. E pensando agora, meninas, que mensagem vocês dariam aqui no final para essas jovens mulheres que estão nos assistindo e que têm o sonho de seguir uma carreira logística em operações, em supply, enfim. Que mensagem você deixariam para elas? Profundo, hein, gente? Profundo. Pensa no poder que vocês têm, na cadeira que vocês têm, no impacto, na inspiração. Respira, toma um golinho do vinho, né? E não só para logística, né? Para qualquer qualquer área, carreira, né? Para qualquer Vocês- área. Cadê a câmera? Vocês são capazes, extraordinárias, potenciais, não só para logística, para qualquer área que você escolher ou que for escolhida, Sim. né? Assim, realmente é profundo, até um pouco clichê, talvez a gente fala, poxa, você, né? Mas eu acho que assim, acho que é realmente a força da mulher colaborativa, né? Eu acho que assim, a mulher que se apoia, né? Que se admira, que fala, poxa, ela chegou, também posso chegar. Então, assim, é basicamente assim, entender que a tempestade uma hora vai passar, né? Vai sair o sol novamente. E aí, se você não estivesse pronta para receber, você pode receber o próximo sol, né? O próximo dia. Né? Então, assim, existe completamente caminhos. É possível, sim, fazer, né? De maneiras até diferentes, talvez. Mas, assim, existe oportunidade, né? Existe chance. Poxa, eu sempre falo isso no trabalho. Eu falo, poxa... aliás, comentar uma coisa rápida aqui, né? A gente estava falando de inclusão, diversidade e tal. Estou atualmente no Grupo Casas Bahia, né? E quando fui contratada, era uma vaga só para mulheres. Olha que interessante. Uma vaga afirmativa, né? Para mulheres. E a Casa Bahia hoje tem uma parceria com o Instituto Donas de Si também, que fala muito do empoderamento e tal. E aí eu me lembro que eu falei, poxa, que legal. E sabe o que eu falei na entrevista, na minha última entrevista? Eu falei assim, olha, eu estou muito feliz, porque ainda que eu não seja a escolhida, Será uma mulher. vai ser uma mulher. Né? Assim, vai ser uma mulher. Então, eu tô satisfeita, quero te agradecer, falei, né? Quero te agradecer, assim, por essa oportunidade, por essa ideia. Né? Então, assim, e hoje eu falo, se um dia eu sair da Casa Bahia, né? Nós temos várias versões, eu quero que tenha várias Camilinhas para me substituir, prontas, né? E eu tenho sempre amor em dividir o que eu sei, mas com certeza a humildade para aprender muito mais, né? Para poder ouvir, para poder... Então, assim, a gente tendo esses critérios, né? Sabendo um pouquinho ali do caminho que a gente já apanhou pra caramba, mas deixou ali um caminho trilhado, vamos pra cima, é possível, né? Totalmente possível. E é muito gratificante, muito gratificante. Que bonito. Bom, você falou de uma coisa, eu vou falar assim, né? Que muita gente fala, puxa, como é que você chega? A gente fala, foi sorte. Mas o que é sorte? A sorte é quando a oportunidade encontra a capacidade. E a oportunidade está aí o tempo todo. E aí, e as mulheres são mestres em se capacitar. Procura o currículo de vocês, não está no LinkedIn, tem lá 499 mil cursos que a gente fez. Então, acreditem no potencial de muitas vezes não estar pronta. A gente não vai estar pronto, só avisar para vocês. Não tem... Se você está pronta, está muito confortável, está errado. Tá errado. Você tem que gerar a próxima cadeira, já tem que estar na na próxima, porque a cadeira que você está, quando ela é maior, ela vai trazer um desconforto, e o desconforto ajuda a crescer. Então, abrace o desconforto, faça um planejamento das suas carreiras, tem que ter intencionalidade, tem que ter estratégia. Eu, ao longo da minha jornada, depois tive várias outras ajudas, né? E contratei ajudas de como investir, de como importar, de como que não sei o quê, de network, de não sei o quê. Então, fazendo um planejamento, você vai encontrar os caminhos, as oportunidades acontecem. E o meu último recado que funcionou para mim, tem funcionado muito, é a conexão com as pessoas. Hoje eu estou aqui porque eu conheci a Lu, no evento, a Lu me chamou para um café, a gente foi tomar um café e hoje eu estou aqui. Então, as conexões, elas são muito importantes, não só na carreira, mas na vida. Então, fomentem as conexões com homens, mulheres, com pessoas de bom coração. Elas vão abrir portas, é a minha crença. Concordo com tudo. Acrescentaria o ponto da curiosidade. Muito bom. Sejam curiosos. Sim, isso aí. Acho que aqui, né, as meninas também falaram bastante sobre se interessar, estudar, não conheci, fui atrás, fui curiosa. A curiosidade também abre portas. É verdade. Você começa a ser chamada para uma mesa de discussão aleatória, para você opinar porque você opinou alguma coisa que foi relevante. Então, acho que sejam curiosas, perguntem. Às vezes é desconfortável a gente discutir alguma coisa, né? Se expor, mas é super importante. Acho que
para mim também fez diferença na carreira e trouxe resultados positivos. Excelente ponto. Muito Curiosidade bom, e exposição, com certeza. sem dúvida, faz toda a É diferença. desconfortável, mas É faz muita desconfortável, diferença. é isso E depois mesmo. vai ficando menos desconfortável com o Depois tempo, você né? aprende, Mas- Não verdade. espera, não espera tá, É. tá tudo bem, como você falou, né? É. Você não tá bem, não espera aprovação, não espera permissão. Né? Exato. Se falar errado uma vez, na próxima Tudo você vai bem. falar certo E a vida segue. vai. E acho que isso é o que mais admira realmente, né? A verdade, as pessoas sejam verdadeiras. É isso Né? aí. Ninguém é... Autênticas, né? É. Eu não sei se vocês perceberam, mas muito da fala de vocês, nos exemplos das outras questões até que a gente abordou, essas coisas todas, todos esses pontos que vocês comentaram, foram práticas de vocês, né? Sim. Tá presente de alguma Está forma. presente de alguma maneira, né? Então, ter se lançado no projeto de Pharma, né? Você foi lá curiosa, ambiciosa, se jogou, se lançou, né? Então, que bacana esse exemplo, né? Então, são coisas que não são da boca para fora, elas viveram isso. Então, dá para mostrar na prática que fazer isso dá resultado, É isso aí. né? Aí. Muito bom, gente. Muito bem. Uma pena, mas estamos aqui, coração partido. A gente tem uns caminhões para carregar, gente. Pois Desculpa. As cargas para despachar Umas agora, cargas para né? despachar. Tem o terceiro turno já. Já, começa as já, conferências. exatamente. Começando, vocês já estão assim ansiosos. olhando. Exato, Nós aqui, ó. precisamos ir lá olhar o terceiro turno. Gente, mas, Kátia, chegamos ao final desse episódio. Infelizmente, foi uma delícia esse momento, então, onde a gente celebra, né? Acho que eu estou muito feliz de verdade de ter vivido esse momento, de celebrar o protagonismo feminino. Eu acho que estar aqui em 5 mulheres, para mim, me enche extremamente de orgulho, porque demonstra quanto a mulher vem protagonizando dentro de Supply histórias maravilhosas, incluo a todos nós aqui, que vem fazendo a diferença. Então, meu agradecimento por esse momento, agradecimento Ao painel logístico. ao painel logístico, ao ao David, David, ao ao André, que Abriram essa porta proporcionaram pra gente, esse Pra que a gente momento. pudesse Ah, abriram, estar aqui. escancararam, botaram 5 mulheres de uma vez. Com vinho aí. No vinho, Com vinho, exatamente. pra falar mais ainda. Nossa. Demais, gente. Muito Obrigada. obrigado. Espero que nos encontremos umas próximas com charuto e mais vinho. Exatamente. Super Tá obrigada. anotado, hein, David? Foi muito bom. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Obrigada, viu? E é isso. Corta.